Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Cirino e vocês já sabem, dúvidas, críticas, sugestões, é só me chamar ou mandar direto aqui para a equipe do Trilhante. Na aula passada, a gente conversou sobre o federalismo como instituto, a gente diferenciou o Estado federal do Estado unitário e vimos também quais são as principais características de um Estado federal, ok? Hoje a gente vai falar do federalismo no nosso país, do federalismo no Brasil, certo? Vamos junto comigo. Primeira coisa, gente, o federalismo, o Estado Federal, ele foi instituído no Brasil em 1889, quando da proclamação da República. Cuidado, tá? República não é forma de Estado. República é forma de governo que se opõe à monarquia, mas com a proclamação da República no Brasil, surgiu também o chamado Estado Federal. 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca foi lá e proclamou a República, também dando início ao federalismo no nosso país. Certo? É por isso que 15 de novembro é feriado, galera. Todavia, em âmbito constitucional, apenas em 1891, também conhecida como Constituição da República, que foi estatuído aí o Estado Federal no nosso ordenamento jurídico brasileiro. De fato, desde 1889. Juridicamente falando, em âmbito constitucional, desde 1891. Certo? Isso continuou durante todas as nossas constituições, muito embora em certos períodos da nossa história o nosso federalismo tenha sido um federalismo de fachada. Isso aconteceu durante o Estado Novo e também durante a ditadura militar. Mas em 1988, já com o Estado Federal e República restaurados, o artigo 1º da nossa Constituição, ele preconiza que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Já o artigo 18, ele traz pra gente quem são os chamados entes federativos da República Federativa do Brasil. Lembram o que são os entes federativos? São aquelas coletividades políticas autônomas. E o artigo 18 diz que no Brasil a gente tem três esferas de soberania, mas 4 entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e municípios, eis os entes federativos do ordenamento jurídico brasileiro. E todos eles são autônomos, e essa autonomia, ela está intimamente relacionada, ela corresponde a essas 4 palavrinhas que estão aqui ao meu lado: organização, legislativa, de governo e administrativa. Em suma, o que é cada uma delas? Os entes federativos, eles têm autonomia de organização, ou seja, cada um deles se organiza da forma como bem entender. A União se organiza pela Constituição Federal, os estados se organizam pelas constituições estaduais. Os municípios se organizam pela lei orgânica. Cada um tem um documento próprio de organização. E o Distrito Federal? O Distrito Federal também se organiza por lei orgânica. Ele não é município, mas ele se organiza por lei orgânica também. Além disso, os entes federativos também têm autonomias legislativas, ou seja, dentro de sua competência, eles podem legislar sobre determinados assuntos a hora que eles bem entenderem. Além disso, também existe aí a chamada autonomia de governo. Cada ente federativo tem o seu representante de governo. Como assim? A União, quem governa a União, presidente da República, com o auxílio do vice-presidente. Quem governa o Estado, o governador com o auxílio do vice-governador. Quem governa os municípios são os prefeitos, com o auxílio dos vice-prefeitos. E quem governa o Distrito Federal? Também, agora é o governador. É engraçado, né? Porque o Distrito Federal ele tem lei orgânica, como os municípios, mas ele tem governador, como os estados. É assim que é, gente. Não tem muita explicação para isso. Agora, por que a gente fala que existe essa autonomia de governo? Porque cada um dos entes federativos pode ter o governante que bem entender. Não existe uma vinculação. O presidente da República é de um partido, o governador do estado não precisa ser do mesmo, e assim também não é necessário que seja o prefeito do município em que você mora. Por quê? Porque cada um dos entes federativos tem autonomia para escolher o seu próprio governante. Além disso, para a gente terminar, os entes federativos também têm a chamada autonomia administrativa, autonomia de administração. As competências que a Constituição Federal atribui aos entes federativos podem ser instrumentalizadas da forma como os entes federativos preferirem. Eles podem criar uma pessoa jurídica para o desempenho de um serviço público, sei lá, uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ou eles podem eles mesmos prestarem determinado serviço público. O que diferencia? Eles mesmos, eles escolhem a forma de administrar-se. Daí que a gente fala que os entes federativos têm autonomia administrativa.
É por isso que em determinado estado, uma autarquia, por exemplo, ela é responsável pelas rodovias. E em outro estado, é o próprio estado, como pessoa jurídica, que presta o serviço de conservação de rodovias. Isso varia de estado para estado. Tudo bem? Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, mas se precisarem, sabem que eu estou aí à inteira disposição, juntos rumo à tão sonhada aprovação. Um grande abraço a todos. Tchau!